Olá, gente, é um privilégio poder estar aqui falando para você sobre uma passagem do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Em 1 Coríntios 13, quando Paulo em 1 Coríntios 12, falando sobre acerca dos dons espirituais, no 11, acerca da celebração da ceia, e ele chega aqui, depois de falar sobre a ceia, da importância da ceia do Senhor, né? Que às vezes é muito polemizado no nosso meio, é uma polêmica, né? Se é ceia do Senhor, se é Santa Ceia. Mas de alguma forma, ele falando sobre essa questão, ele chega em 1 Coríntios 13, ele fala, eu quero mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. Um caminho excelente, não é muito mais, é o caminho excelente, que supera a questão que já tenho ensinado até agora, sobre os dons espirituais, sobre a ceia do Senhor e outros assuntos que irei falar para frente. Ele diz, olha, eu quero falar para vocês de um caminho excelente. Eu quero falar para você acordar, você igreja, você que é igreja, você que se diz ser igreja, você que se diz estar na igreja, você que se diz caminhar como igreja, você que está envolvido com essa questão chamada igreja. E ele diz, o caminho excelente é este. 1 Coríntios 13, 1, ele diz, ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então ele vem especificar para nós essa questão de que a base de todo o evangelho, a base do cristianismo para nós hoje, desde que foi estabelecido pelo Senhor, é o amor. Ele diz, olha, vocês podem fazer tudo, vocês podem pregar, vocês podem ensinar, vocês podem presidir as igrejas, vocês podem liderar a igreja, estar à frente da igreja, ser obreiros, obreiras, pastores, pastoras, bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, evangelistas, diaconisa. Vocês podem liderar o que for, vocês podem ser teólogos, vocês podem ser mestres em teologia, vocês podem ser doutores em teologia, doutores em Bíblia, vocês podem ter a formação e a posição e o título que vocês puderem ter. Mas, e ainda que vocês tenham a capacidade, dada por Deus ou não, de falar a língua dos homens e a língua dos anjos, mas se vocês não tiverem amor, vocês vão ser apenas como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Vocês serão apenas como um bronze que faz aquele barulho, como uma bateria, aquele prato de bateria, 2 pratos, um batendo no outro. Vocês vão apenas fazer barulho nesse mundo já tão barulhento, e tantos barulhos nojentos, esse mundo tão em desamor. A posição de vocês, o entendimento de vocês, o conhecimento de vocês, a posição de vocês, o presidir de vocês, o status que vocês possam ter, até no meio de vocês mesmos, igreja, depende do amor. Porque se não houver amor, vocês serão como símbolo, vocês serão como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Eles vão apenas fazer vibrações para os homens verem. Vão apenas fazer barulhos. E os homens estarão vendo isso, estarão entendendo isso, que vocês estão fazendo barulho. Mas se vocês não tiverem amor,
será apenas vibrações, serão apenas barulho. Se vocês não tiverem o amor, porque o amor ele vem carregado de graça, ele vem carregado de misericórdia, ele vem carregado de perdão, ele vem carregado de paciência, de domínio próprio, aí entra o fruto do Espírito, ele vem carregado de perdão, ele vem carregado de renúncia do seu eu. Tem que haver amor. Se não tiver amor, você é apenas um barulhento. Você é apenas um vibrador na igreja, ou como igreja, ou caminhando na igreja, ou caminhando como igreja, ou estando envolvido com a igreja, ou presidindo uma igreja. E ele chega a dizer assim: ainda que vocês falem as línguas dos homens, todas as línguas dos homens, ainda que você seja um poliglota como Paulo era, se não tiver amor, vocês apenas farão vibrações e barulho. E ele diz ainda que vocês falem a língua dos anjos, se não tiver amor, vocês apenas estarão fazendo barulho e vibrações em que este mundo estará percebendo, mas não será transformado. Vibrações e barulhos em que o mundo estará vendo e percebendo, mas não serão cheios do amor de Deus, mas não serão cheios da graça de Deus, mas não serão convencidos, não terão a convicção do Espírito Santo na vida deles para transformá-los em homens e mulheres gratos pelo que Jesus fez por eles na cruz do Calvário. O amor é o caminho excelente. O amor é a base de tudo no caminhar cristão, na vida cristã e no caminhar nosso como igreja, seja pentecostal, não pentecostal, neopentecostal, tem que haver o amor. Se não houver o amor, nós estamos fazendo vibrações e barulho. E ele diz ainda que vocês tenham o dom de profetizar e conheçam todos os mistérios e toda a ciência e tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se vocês não tiverem amor, isso não serve para nada. Ele falou, ainda que vocês tenham fé e o poder de transportar pela fé um monte de um lugar para outro, ainda que vocês tenham o dom tão procurado, que é tão evidenciado em nosso meio, o dom de profetizar, mas se você não tiver amor, vocês apenas estarão fazendo barulhos, vocês estarão apenas fazendo vibrações. Tem que ter o amor como base da minha profecia, da minha visão, da minha revelação, da minha pregação, do meu título, se eu tiver um título, da minha posição e do nome que eu carrego como cristão e do nome que eu carrego no nosso meio como evangélico. Senão apenas serei alguém que faz vibrações. Ele fala, vocês podem conhecer todos os mistérios que envolvem a igreja, que envolvem o meu reino. Olha o que ele está dizendo, é Jesus falando. Todos os mistérios. E podem ter também toda a ciência. Ter um conhecimento de todos os mistérios que envolvem a obra de Deus, que envolve o reino de Deus. Mas se não houver o amor, tem um que conhece muito mais do que você, o diabo, os seus demônios. Eles conhecem. Estão perdidos e condenados porque deixaram o amor de Deus há milênios. E ainda que vocês tenham toda a ciência, todo o conhecimento, todo o entendimento desse mundo secular, no meio dos homens e com os homens, mas se não tiver amor, vocês são apenas fazedores de barulhos, são apenas fazedores de vibração. Vocês vão estar fazendo vibração, está ali, ó. Alguém que diz que é de Jesus, mas não ama. Alguém que diz que é de Jesus, mas não perdoa. Alguém que diz que é de Jesus, que é evangélico,
mas está longe do evangelho. Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Há uma contradição em nosso meio em relação a isso aí, no meio da vida, na vida de muitos, ou da maioria. E ele diz ainda que você distribua todos os seus bens entre os pobres, ainda você tem um coração bom e fala assim: olha, eu vou distribuir meus bens, minha riqueza, tudo que eu tenho para os pobres. E vou ficar pobre como os pobres. Mas se isso não estiver embasado no amor, você apenas ofereceu uma oferta, que é os seus bens, como Caim fez, pensando em se gloriar, pensando em se engrandecer, pensando em se mostrar. Você está apenas fazendo vibrações para os homens verem. Você está apenas fazendo barulho para os homens verem. Se não tiver amor, ainda que você entregue a sua riqueza para ajudar toda a terra, você continuará sendo apenas um barulhento, sem a graça de Deus na sua vida. E ele diz ainda para nós: ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado vivo, aí pegou pesado. Ainda que você fale: eu vou morrer por A, B, C ou D, vou morrer por A, B, C ou D, vou morrer por essa nação, vou morrer por este mundo, mas se não tiver amor, você será apenas um cadáver. E teve uma atitude egocêntrica, né, que tem a ver com o seu ego. O egocentrismo te dominando. E isso, para você não está fazendo nada. Melhor, para você está fazendo tudo, mas para Deus não está fazendo nada, porque se não houver amor, nós estamos apenas perdidos. A gente continua falando sobre esse capítulo que é profundo. Vamos encerrar este ano. Estamos encerrando este ano, lembrando que Ele nos mandou amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele pega mais pesado conosco. Ame o teu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Se você é gente boa de Deus, se você não praticou nesse ano que está findando, pratique a partir de agora. No ano que vai se iniciar, né? Pelo menos pretendemos iniciar esse ano, né? Deus permitir. Porque os discípulos de Jesus, os servos e servas de Deus, os homens e mulheres de Deus, eles são reconhecidos não pelos barulhos que fazem, não pelos movimentos que fazem, mas pelo amor. Pelo amor. Um abraço, Capelão Primo. A gente continua esse vídeo depois, que nesse dia maravilhoso, 20 de dezembro de 2020, você tem uma noite de descanso e abençoada, em nome de Jesus. Um abraço, Capelão Primo.